Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Eu sou o Paulo Tencourt e hoje eu vou tratar com vocês de usinas nucleares. Usinas nucleares, um assunto, isso aqui é do meu baú 1980, não as usinas nucleares a serem construídas aqui no Sudeste, né? Então, se você gostar do vídeo, peço que coloque o joinha, se inscreva no canal e nós vamos discutir bastante coisas interessantes que tem a ver tanto com a ciência como os efeitos da modernidade na nossa sociedade. Uma coisa não está dissociada absolutamente com relação às outras. Nessa época, ali no começo dos anos 80, estavam em construção as usinas ali de Angra 1 e Angra 2, né? A Angra 3 só ficará pronta em 2026 em função de uma série de atrasos e em parte também de matérias como essa, que o perigo, né, das usinas nucleares. Então eu passei ali todo aquele começo dos anos 80 ouvindo esse tipo de coisa. Medro, Angra 1 entrará em funcionamento, né? Aí sempre você vai encontrar um especialista para encaixar na pauta, né, da matéria, né? Então, por exemplo, aqui a crítica ao programa nuclear brasileiro, né? Como isso aqui era oriundo da época do desenvolvimentismo ali do governo militar, evidentemente que a mídia era contra qualquer coisa que eles se propusessem a fazer, certo ou errado, mas de qualquer forma era contra, né? Por sorte, nós conseguimos completar todo o ciclo, desde o enriquecimento de urânio, a própria construção das duas usinas que estão muito bem em funcionamento, e nós teremos inclusive uma quarta usina que até o fim da década foi anunciado, provavelmente na mesma região em que se estava planejando a ampliação das usinas, nessa época em que os tais, na época se chamava ecologistas, como esse já é ecologista falecido aqui, que foi um ativista o tempo todo, né, não querendo que se fizesse as usinas ali na região de Iguape-Canané. Esse tipo de usina nuclear precisa estar próximo do mar, por exemplo, ou de uma grande fonte de água para fazer toda a parte de refrigeração. Por isso que essas usinas, inevitavelmente essa quarta usina será realmente nesse litoral sul de São Paulo, principalmente para alimentar de energia o Sudeste, né? Cada usina dessa, uma usina térmica capaz de produzir 1,4 gigawatts, 10% de Itaipu, só com uma energia constante, de segunda a segunda, 24 horas por dia, ela está produzindo aquela quantidade de energia firme, né? Não é como a energia eólica, a energia fotovoltaica, você não tem um aproveitamento ao longo de todo o dia, durante todo o tempo. Então a capacidade instalada é uma coisa, a capacidade de energia que você consegue extrair é algo muito menor. Nas hidrelétricas também isso acontece em função da sazonalidade de um rio. Daí fazer os grandes reservatórios, como no caso, por exemplo, de Itaipu. Agora, por que eu achei que é interessante comentar com vocês? Vejam se nós tivéssemos caído nessas falácias, né, de ambientalistas, de gente que tinha seus interesses, de que não prosperasse o programa nuclear brasileiro. Eu vou reproduzir aqui para vocês uma matéria super recente da revista The Economist, onde ele fala dos pequenos reatores de energia nuclear. E estando ali a revista The Economist na Inglaterra, evidentemente que essa matéria é em grande parte baseada na tecnologia da Rolls-Royce. A Rolls-Royce tem uma divisão, né, de Small Reactors, né, que é uma divisão da empresa que cuida só da construção de pequenos reatores, que estão em projeto. A primeira dessas usinas nucleares deve ficar pronta entre 2030 e 2031, mas já existem 8 planejadas até 2035. Então a Grã-Bretanha vai entrar totalmente na substituição do carvão, que é muito ainda frequente na Inglaterra, pela energia nuclear. É claro que já tem gente reclamando e dizendo assim, não, mas você teria que substituir por eólica e por fotovoltaica. E o governo inglês já apresentou o seu contra-argumento, dizendo assim, olha, é inviável que nós possamos atender às exigências, né, climáticas até meados aí do século, se nós não partirmos para a energia nuclear. Então o pessoalzinho da COP e tal vai ficar um pouco triste, porque eles colocam aquelas metas de neutralização do carbono até 2050 e tal. Isso tudo eu sempre coloco aqui no canal em várias ocasiões. Tudo é questão da termodinâmica. Há mais de 200 anos nós sabemos calcular quanto de energia
nós liberamos com a queima de um determinado combustível. Como que a água ou outro fluido ele se aquece, cada um tem o seu calor específico, como a gente aprende. Então, essas leis não foram revogadas. Se você quer aquecer a água até 300 graus em forma de vapor, para usar isso numa turbina, você tem que ter tantas calorias por volume de água, como a gente aprende, numa certa taxa constante. Quanto a isso, não há como se evitar. Né? Por isso que tentar substituir com forças eólicas fotovoltaicas, elas sempre serão complementares. E hidrogênio é caro demais, não dá simplesmente para você gastar toda uma energia para depois empacotar essa energia em cilindros e usar em larga escala. Em algumas aplicações sim, em algumas aplicações como motores de foguete, robôs que fazem cirurgia, veículos urbanos que tem um trajeto bastante definido e você consegue ir substituindo aqueles cilindros ao final ali do expediente, mas não em larga escala. E é interessante então que a Grã-Bretanha não está sozinha nisso. Já foi encomendado para a Rolls-Royce reatores pela Bulgária, República Tcheca, Hungria, Romênia, Polônia, Austrália, Dinamarca, Luxemburgo. São alguns dos locais onde devem ter esses pequenos reatores nucleares que vão gerar entre 400 megawatts até cerca de 1,5 gigawatts. A Alemanha é um dos países que está bastante relutante, porque o governo, principalmente da Angela Merkel, demonizou bastante as usinas nucleares a partir daquele evento de Fukushima, como se na Alemanha tivesse terremoto e pudesse acontecer algo semelhante. De fato, aonde foi colocado aquela usina nuclear no Japão, se subestimou realmente uma região onde tem terremotos frequentes e ainda assim se construiu uma usina ali. Não é o caso absolutamente da Alemanha, que inclusive no ano passado, no inverno de 2020 para 2021, o inverno tão rigoroso congelou, que eu já fiz vídeos aqui, congelou tanto as placas fotovoltaicas como os rotores, e fez com que eles tivessem que rapidamente religar algumas das usinas nucleares que estavam desligadas, né? A Rolls-Royce não está sozinha nisso. Vejo que tem algumas empresas que já estão com os protótipos de mini usinas nucleares. Essa NuScale, a GE, né, uma divisão GE junto com a Hitachi japonesa, a TerraPower, que é uma empresa onde um dos principais acionistas é o Bill Gates, né? Eu já fiz inclusive vídeos sobre o Natrium, porque muitas dessas usinas usam sódio derretido como o elemento que transfere o calor da caldeira para a turbina. A China tem uma empresa evidentemente estatal, e a Coreia tem uma empresa que chama KEPCO, que está também estudando esses pequenos reatores, que eles custam ali, eles são 16 vezes menores do que uma usina nuclear convencional e custam ali 10 vezes menos. Outra coisa muito interessante desses novos reatores é que eles são modulares, eles podem ser construídos em locais diferentes. Como eles são pequenos, eles podem ser transportados por trem, por navio, por caminhão, como eu mostro algumas fotos aqui, e depois tudo isso montado no local onde vai ser implantada aquela unidade de geração de energia. É importante a gente também lembrar que, independente do selo ESG, que é muito mais um rótulo de marketing sendo usado, tentando parecer que só agora, juntando com a questão, né, da abominação climática e tal, como se agora nós tivéssemos descoberto como transformar processos industriais ou geração de energia em processos mais eficientes e menos poluidores. Isso há 200 anos é assim. Só vocês compararem uma locomotiva a vapor do século XIX com uma locomotiva diesel elétrica dos tempos agora de meados do século XX. A locomotiva diesel elétrica moderna, ela é mais potente, mais veloz,
carrega uma quantidade evidentemente muito maior de carga, né, pelos vagões que ela consegue tracionar, e ela é muito menos poluidora do que uma locomotiva que expelia toda aquela quantidade também junto de fuligem, de gás que saía da fornalha daquela locomotiva. As primeiras locomotivas a diesel do século XX também, elas também poluíam bastante, motores que eram do começo do século XX. Então esse mito de que só com SG está se conseguindo esse grau de eficiência, o melhor uso do combustível, sempre, então todo o processo industrial sempre se procurou a maior eficiência, porque ao você ter a máquina, a geração de energia mais eficiente, você ganha em produtividade, o custo unitário de produção cai, isso é óbvio. Então não precisam vir com selinho ESG, que é muito mais um marketing para modificar as relações sociais, seja da empresa, seja com os consumidores, que é propriamente do ponto de vista ambiental. E isso é apenas um rótulo, né? Ali a pílula de veneno nesse selo está exatamente na questão da governança, quer dizer, influir em como as pessoas se comportam, tentando fazer uma mudança sutil na sociedade. Um experimento, mais um desses experimentos sociais progressistas, né? Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, e olha, não foi à toa que eu guardei isso aqui de 40 anos atrás. Imagina se esse tipo de terrorismo, né, que juntava aqui a questão ambiental, segurança, ódio, né, como se isso, em toda a história das usinas atômicas, nós tivemos assim 3 incidentes em mais de 50 anos. Nós tivemos um incidente bastante leve, que eu ainda vou tratar disso num outro vídeo, de 3 Mile Island, né, no final ali dos anos 70, que vazou uma parcela de um combustível ali que tinha uma certa radioatividade, mas ele ficou contido rapidamente, e o vazamento praticamente não teve dano, não teve vítimas, não teve um grande dano ambiental, né? Isso ali no final dos anos 70 nos Estados Unidos, tá? Aí nós tivemos o caso realmente horroroso de Chernobyl, que isso vai merecer um vídeo só sobre isso. Existe, claro, um documentário muito completo a respeito de Chernobyl. Ali foi simplesmente um erro de projeto, um reator que só os soviéticos usavam por uma questão de que ele era barato para fazer, mas ele era muito inseguro se alguma coisa desse errado, e o dia que deu errado derreteu praticamente o reator inteiro, né? E como eu falei, nós tivemos Fukushima, numa região altamente instável, e que os projetistas japoneses não consideraram um tsunami que pudesse ocorrer, sendo que é uma região que de tempos em tempos é colhida por esse tipo de fenômeno natural. Então vamos ter muitos assuntos até o final da década, porque à medida em que se vai pressionar cada vez mais para de fato abandonar geração de energia, principalmente com carvão, óleo combustível, mesmo gás natural, nós inevitavelmente teremos que ir para grandes hidrelétricas com reservatório, onde for possível, e essas mini usinas nucleares. Isso é inevitável, quer aí os ecochatos gostem ou não.